Então, turma, dando continuidade no que eu estava falando para vocês sobre as transnacionais, é muito importante refletir sobre um ponto. As transnacionais, ao mesmo tempo que elas se espalham pelo mundo, levando suas máquinas, levando suas formas de administrar, levando seus empregos, levando seus salários, ou seja, beneficiando os lugares onde eles estão, eles também fazem um processo de exploração desses lugares. Então, eles também se beneficiam economicamente, politicamente, sociologicamente desses lugares. É muito bom a gente pensar e refletir sobre como as transnacionais impactam nas sociedades aonde elas vão se localizar. Por exemplo, quando elas levam as suas culturas, a cultura dos países de onde elas nasceram, para os países aonde elas vão levar suas fábricas, ou seus negócios, ou seus comércios. Um bom exemplo, McDonald's. O McDonald's é uma transnacional voltada para o setor da alimentação e espalhou pelo mundo a cultura da alimentação fast food. Essa alimentação que trouxe várias características do estilo de vida americana, agora está espalhada em várias partes do mundo. Se é bom ou se é ruim, não vou entrar nesse mérito. A gente só precisa pensar, né, o que o fast food fez na vida dos americanos e como esse estilo de comer fast food ele impacta na vida dos países aonde ele se estabelece. Então, por exemplo, se nós brasileiros tínhamos uma cultura alimentar de arroz e feijão, agora nós temos uma cultura também que inclui o fast food. Vocês concordam? Pensem sobre isso. Como que as transnacionais impactam no nosso dia a dia e nas nossas vidas, tá bom? Vamos continuar. Na América Latina, nós vamos ver algumas transnacionais se destacando mais que outras, principalmente porque nossos países eles atrasaram muito a sua industrialização. Então as nossas transnacionais elas geralmente surgem do negócio local, como todas as outras, mas elas, quando vão concorrer fora das nossas terras, fora dos nossos territórios, elas já estão atrasadas na concorrência com outras transnacionais de países ricos que já tinham se desenvolvido há bem mais tempo. Nós temos, por exemplo, na nossa América Latina, grandes transnacionais que são originadas da América Latina, por exemplo, como a Petrobras do Brasil e a PDVSA, que são empresas de petróleo do Brasil, a Petrobras, a PDVSA da Venezuela, e que hoje se espalham pelo mundo explorando petróleo em vários lugares do mundo. A brasileira, por exemplo, ela é grande referência na exploração de petróleo em águas profundas, em grandes profundidades. É o caso do pré-sal, por exemplo, que nós descobrimos, criamos a tecnologia de explorar o pré-sal e hoje vendemos essa tecnologia para fora. A Vale, né, antiga Vale do Rio Doce, a Vale, que está envolvida em questões como a tragédia de Brumadinho, a tragédia de Mariana, a Vale é uma grande referência mundial na exploração de minério de ferro. Então sim, nós temos grandes empresas na América Latina que estão espalhadas pelo mundo todo. Na África, nós vamos ter ali um lugar para onde hoje, neste momento, muitas pessoas querem ir explorar. Como eu já falei lá atrás, a África hoje está na moda. Para os países, para as empresas que querem aumentar seus lucros, a África é uma das melhores oportunidades. Existe um termo que diz que a África é a última fronteira do capitalismo global. O capitalismo que tinha surgido na Inglaterra, depois se espalhado pela Europa, atravessado o Oceano Atlântico até a América do Norte, depois se espalhado pela Ásia, pela Oceania, chegado à América Latina, o capitalismo agora ele é praticamente um sistema econômico dominante no mundo todo. Aonde faltava ele se desenvolver e ele explorar ao máximo as possibilidades? Na África. A África, que durante muitos anos se teve apenas como colônias, países que eram colônias de outros países europeus, é agora um lugar
que está permitindo que o capitalismo explore seus recursos humanos, pessoas ou naturais, minério, diamantes, ouro, agricultura, etc. Então, a África é o point para o desenvolvimento das empresas capitalistas do mundo. É um território rico, é um território que não é apenas deserto. Na África nós vamos ter grandes pontos de exploração de petróleo. É um continente com uma mão de obra barata ainda, porque é um continente pobre, então a população não se especializou, não teve ainda uma educação de qualidade que permitia que a mão de obra se desenvolvesse e fosse mais cara, e tem um potencial enorme de mercado consumidor. Quando a população africana melhorar sua situação econômica, vai ser uma população que vai precisar consumir tudo aquilo que o desenvolvimento tecnológico, científico e informacional produziu. Então, a África é o lugar para onde as mercadorias desenvolvidas pelos países de ponta querem vender, porque é um território onde falta tudo ainda. Está zerado, lá precisa ser explorado do zero. Então a África é sim um grande potencial de presente, já está vivendo isso, e de futuro. Agora nós vamos ter algumas consequências com esse crescimento da África. Todo país que não está estruturado para o desenvolvimento acaba sofrendo as suas consequências. Por exemplo, como aconteceu no Brasil, com a industrialização, vieram grandes cidades, vieram favelas, veio a pobreza, veio vários problemas. Na África, mesmo processo. Por não ter uma estrutura prévia, a África sofre com o crescimento demográfico, ou seja, uma população que cresce muito, e quando cresce muita população, você precisa de saúde, educação, alimentação, saneamento básico, e isso tudo é consequência do crescimento da África. A urbanização na África, por conta dessa situação de pobreza, desigualdades, ela não tem se preocupado em criar estruturas para que a urbanização acompanhe as necessidades de sustentabilidade, crescer sem destruir a natureza, de melhor acomodação da população, aquelas coisas que são necessárias para termos um bom índice de desenvolvimento humano, IDH, tá bom? Pensem sobre isso. Segundo alguns dados, vou citar alguns dados que estão também na apostila, depois vocês leem a apostila, tá tudo lá. Entre 2005 e 2015, só para vocês terem uma ideia, a África cresceu 51% mais que os outros países em desenvolvimento. Então a média de crescimento da África ela é muito maior do que a média de crescimento do restante do mundo. Isso por conta de a África estar saindo do zero. Quando ela sai do zero, ela tem muito ainda a crescer. Diferente de um país como os Estados Unidos, como a Inglaterra, que já cresceram muito. Então, para eles continuarem crescendo, é muito mais lento. Na África, o crescimento é acelerado, até eles alcançarem um patamar de desenvolvimento que aí o crescimento começa a diminuir. Tá bom? Entenderam isso? Qualquer coisa depois é só me mandar que eu faço respostas para vocês. Bom, dessa forma eu encerro o módulo 8 e daqui a pouco eu vou preparar para vocês o módulo 9 e mando para vocês em seguida, tá bom? Um abraço, obrigado turma, fiquem com Deus.